Bem-vindos à aula 1 do curso de Introdução à Psicanálise e Psicoterapia. Breve. História e Fundamentos da Psicanálise. Vocês estão começando uma jornada incrível e eu estou muito animado de estar aqui com vocês, guiando cada passo desse caminho que vamos construir juntos. Hoje, nosso objetivo é mergulhar fundo no contexto histórico, social e cultural que deu origem à psicanálise, entender as contribuições revolucionárias de Sigmund Freud e de outros pensadores que ajudaram a moldar essa teoria e analisar os fundamentos que a sustentam, mostrando como eles ainda ressoam nas abordagens psicológicas que vocês encontram por aí. Vamos fazer isso com calma, com muitos detalhes, para que vocês saiam desta aula com uma base sólida e aquela curiosidade acesa para o que vem pela frente. Quero que vocês terminem o dia de hoje entendendo de onde veio a psicanálise, por que ela mudou o mundo e como ela pode fazer sentido na vida de vocês, seja como terapeutas, estudiosos ou apenas pessoas que querem se conhecer mais a fundo. A psicanálise não é só uma técnica para o consultório, é uma nova forma de enxergar quem somos, uma lente que revela o que está escondido dentro da nossa mente. Vamos voltar ao final do século XIX, quando Freud começou a questionar tudo e ver como ideias como o inconsciente e os sonhos abriram portas que ninguém imaginava. Meu plano é que vocês vejam isso com clareza, com exemplos práticos que tragam a teoria para o dia a dia e reflexões que façam vocês pensarem: "Bah, como eu nunca percebi isso antes?" Então, estão prontos para começar? Vamos lá! Hoje, temos 3 objetivos claros. Primeiro, vocês vão entender o contexto histórico que fez a psicanálise nascer, as transformações sociais, os avanços científicos, o clima da época. Segundo, vamos detalhar as contribuições de Freud e de outros pioneiros, como Joseph Breuer, que mostraram que a mente guarda segredos profundos, capazes de explicar muito do que sentimos e fazemos. Terceiro, vocês vão conhecer os fundamentos teóricos, o inconsciente, o ego, os mecanismos de defesa e como eles influenciam até hoje o trabalho dos terapeutas. Vamos construir isso juntos, passo a passo, para que vocês sintam o peso e a beleza dessa teoria que transformou nossa forma de entender a humanidade. Antes de mergulharmos no contexto histórico, quero que vocês pensem na psicanálise como um marco. No final do século XIX, Sigmund Freud, um médico neurologista de Viena, trouxe uma ideia que virou o mundo de cabeça para baixo. A maior parte do que pensamos, sentimos e fazemos não vem da nossa vontade consciente, mas de um lugar escondido, o inconsciente. Ele não criou apenas um método para tratar problemas emocionais, como histeria ou ansiedade. Ele construiu uma teoria imensa que explica como a mente funciona, cheia de desejos, conflitos e memórias que nem sabemos que carregamos. Isso não ficou só na psicologia, invadiu a literatura, o cinema, a arte, até a política. Pensem num filme que vocês gostam, com um personagem cheio de mistérios que age de um jeito que ninguém entende direito. Muitas vezes, ali tem um toque psicanalítico mostrando o que ele não consegue dizer em voz alta. A força da psicanálise está em revelar que o que vocês fazem, um lapso de língua, um sonho estranho, um medo que não explica, pode vir de algo guardado lá no fundo. Freud dizia que essas forças inconscientes, muitas vezes plantadas na infância, aparecem em sintomas ou atos falhos. Isso gerou debates, críticas, mas também abriu caminhos para várias escolas psicanalíticas que vieram depois dele. Para vocês, como terapeutas ou simplesmente curiosos, a psicanálise é mais do que uma ferramenta. É um jeito de entender a complexidade de ser humano. Agora, vamos ao contexto que fez tudo isso nascer, porque nenhuma ideia surge do nada. Imaginem o final do século XIX e o início do XX como um caldeirão fervendo de mudanças. Vocês precisam sentir esse clima para entender por que a psicanálise apareceu justo ali. A religião, que por séculos explicava tudo, sofrimento é castigo divino, estava perdendo espaço no Ocidente. A ciência tomou o palco, buscando respostas racionais para o que antes era mistério.
A Revolução Industrial mudou o mundo. Cidades lotadas, trabalho mecânico, o estresse começando a apertar. Imaginem um operário da época, vivendo para a máquina, sentindo uma ansiedade que ninguém sabia nomear ainda. Ao mesmo tempo, o romantismo nas artes gritava sobre paixões e conflitos internos, preparando o terreno para alguém como Freud dizer: vamos olhar dentro da mente e ver o que está acontecendo. Na medicina, o cérebro estava virando um mapa a ser explorado. Jean-Martin Charcot, na França, usava hipnose para tratar histeria e mostrava que sintomas físicos, como uma paralisia sem causa orgânica, podiam vir da mente, não do corpo. Freud assistiu às aulas de Charcot e pensou: se a mente tem esse poder, o que mais ela está escondendo? A Viena, onde ele vivia, era um centro cultural, cheia de ideias novas. Darwin falando de evolução, médicos testando anestesia, filósofos questionando a moral. Mas havia também a moral vitoriana, rígida, reprimindo sexo, raiva, qualquer emoção indecente. Isso criava um monte de sintomas sem causa. Imaginem uma mulher da época com dores que os médicos não explicavam. Freud diria que é o inconsciente gritando por atenção. Esse era o mundo onde a psicanálise nasceu, e vocês vão ver como Freud pegou esse caldo e transformou em algo único. Agora vamos falar do homem por trás disso tudo, Sigmund Freud. Nascido em 1856, em Freiberg, na atual República Tcheca, ele era um neurologista brilhante, mas ficou inquieto com os limites da medicina tradicional. Em Viena, conheceu Joseph Breuer, um médico que tratou uma paciente famosa conhecida como Ana O. Ela tinha sintomas como paralisias e alucinações, mas melhorava quando falava de seus traumas. Isso acendeu uma lâmpada para Freud. O inconsciente manda em nós, e falar pode liberar o que está preso. Ele abandonou a hipnose, que Breuer usava, e criou a associação livre. Vocês falam o que vem à mente, sem filtro, e ele encontra os fios escondidos. Imaginem um paciente dizendo sol, praia, medo. Freud perguntaria: por que medo? E algo da infância poderia surgir. Foi revolucionário porque mostrou que o que vocês reprimem sempre volta, de um jeito ou de outro. Em 1900, Freud lançou A Interpretação dos Sonhos, um livro que mudou tudo. Ele dizia que os sonhos são o caminho real para o inconsciente. Vocês sonham com um trem perdido? O que parece só confusão pode esconder um desejo ou um medo guardado. Ele analisava o que vocês contam, o conteúdo manifesto, a história do sonho, para chegar ao que está por trás, o conteúdo latente, o significado oculto. Casos como Ana O ou o Homem dos Ratos provaram para ele que traumas infantis viram sintomas na vida adulta. Imaginem um paciente com medo de ratos. Freud descobriu que esse medo vinha de culpas da infância, ligadas ao pai dele. Como terapeutas, vocês vão usar essas ideias para ouvir além do que o paciente diz, captando o que ele nem sabe que está dizendo. Isso tudo começa com os fundamentos que Freud criou, e é para lá que vamos agora. Os fundamentos da psicanálise são o alicerce do que vocês vão explorar neste curso. Primeiro, temos o modelo topográfico da mente, que Freud dividiu em 3 camadas. O consciente é o que vocês percebem agora. Minha voz, o som do ambiente, o que está na frente dos olhos de vocês. O inconsciente é o baú trancado. Desejos, traumas, memórias que vocês nem sabem que estão aí, mas que aparecem em sonhos, lapsos ou sintomas. O pré-consciente é o meio termo. Coisas que vocês podem lembrar com esforço, como o nome de um colega de escola que não veem há anos. Imaginem que vocês esquecem uma senha, mas ela volta depois. Estava no pré-consciente. Freud dizia que o inconsciente tem leis próprias. Ele condensa ideias, mistura sentimentos, desloca emoções. Vocês já sonharam com uma pessoa que era ao mesmo tempo um amigo e um parente? Isso é o inconsciente brincando com as regras. Depois, temos o modelo estrutural, id, ego e superego. O id é a fera solta dentro de vocês. Quer prazer agora, sem regras, sem esperar.
Imaginem que vocês sentem fome e querem devorar tudo na geladeira. Isso é o id falando. O ego é o juízo. Olha a realidade e diz: calma, tem hora para isso. Vamos nos organizar. O superego é o juiz interno, cobra moral, valores que vocês aprenderam em casa, na escola, na sociedade. Imaginem que vocês querem gritar com alguém que os irritou. O ego segura, pensando nas consequências, e o superego diz: não pode, é errado, controle-se. Esses três vivem em conflito dentro de vocês, e o equilíbrio entre eles é o que mantém a cabeça no lugar. Ou, quando falha, cria os problemas que vocês veem no consultório. E tem os mecanismos de defesa que vocês usam sem nem perceber para lidar com esse conflito. A repressão é empurrar para o fundo o que assusta ou envergonha, como esquecer uma briga feia que tiveram com alguém querido. A projeção é jogar nos outros o que é de vocês. Ele está bravo comigo, quando, na verdade, vocês é que estão com raiva. A racionalização é inventar desculpas. Cheguei atrasado por causa do trânsito, mas no fundo foi preguiça. Freud também falou disso em Totem e Tabu, mostrando que a sociedade faz repressões coletivas. Imaginem um tabu como não fale de sexo na frente dos outros. É uma regra social que esconde desejos que todo mundo tem. Como terapeutas, vocês vão aprender a identificar essas defesas nos pacientes e ajudá-los a enxergar o que está por trás. E tem os mecanismos de defesa que vocês usam sem nem perceber para lidar com esse conflito. A repressão é empurrar para o fundo o que assusta ou envergonha, como esquecer uma briga feia que tiveram com alguém querido. A projeção é jogar nos outros o que é de vocês. Ele está bravo comigo, quando na verdade vocês é que estão com raiva. A racionalização é inventar desculpas. Cheguei atrasado por causa do trânsito, mas no fundo foi preguiça. Freud também falou disso em Totem e Tabu, mostrando que a sociedade faz repressões coletivas. Imaginem um tabu como não fale de sexo na frente dos outros. É uma regra social que esconde desejos que todo mundo tem. Como terapeutas, vocês vão aprender a identificar essas defesas nos pacientes e ajudá-los a enxergar o que está por trás. O impacto da psicanálise é algo que vocês precisam sentir, porque ela não ficou só nos livros de Freud. Na psicologia do desenvolvimento, ele trouxe as fases psicossexuais: oral, anal, fálica, latente, genital. Cada uma molda quem vocês são. Imaginem um bebê na fase oral que não mama direito. Ele pode crescer com uma tendência a depender dos outros. Erikson e Winnicott pegaram essas ideias e foram além, mas a base é de Freud. Nas terapias modernas, a psicanálise gerou a psicoterapia breve, que vocês vão explorar neste curso, focar num problema específico, usar a transferência, mas em menos tempo. Imaginem um paciente com medo de chefes. Vocês podem trabalhar isso em meses, não anos, com um olhar psicanalítico adaptado. Na arte, pensem em Kafka ou Hitchcock. Histórias cheias de culpa, segredo, o inconsciente transbordando. O surrealismo, com Salvador Dalí, pintava sonhos loucos para mostrar o que está escondido. Hoje, vocês usam palavras como reprimido ou trauma sem nem pensar. Isso é Freud na cultura. Imaginem uma série que vocês gostam, com flashbacks do passado do personagem que explicam quem ele é. Está aí a psicanálise em ação. Como terapeutas, vocês carregam esse legado entendendo que a mente é mais do que lógica. É um mistério que vocês ajudam a desvendar, sessão por sessão. Agora, vamos para a prática. Porque vocês vão levar isso para a vida de vocês. Primeiro, quero que registrem os sonhos de vocês. Acordem, peguem um caderno e escrevam tudo o que lembrarem. Um cachorro, uma queda, um grito. Não filtrem nada, mesmo que pareça absurdo. Depois, procurem padrões. Sonham com quedas toda hora? Pode ser medo de falhar. Tentem interpretar. Por que esse cachorro me assusta? Associem livremente cachorro, latido, infância e vejam o que surge. Imaginem que vocês sonham com água suja. Será algo poluído na vida de vocês, como uma relação difícil?
Isso é Freud na prática e vocês vão sentir o inconsciente falando com vocês. Segundo, leiam um trecho de A Interpretação dos Sonhos. Escolham algo que chame atenção, o capítulo sobre símbolos, por exemplo, e anotem o que os impressiona. Escrevam uma página respondendo: o que aprendi sobre meus sonhos. Relacionem com a vida de vocês. Um sonho com escola pode ser uma pressão antiga que ainda carregam. Imaginem que vocês leem sobre pássaros e lembram de um sonho com voo. Será um desejo de liberdade que vocês querem, mas não admitem? Isso conecta a teoria com o que vocês vivem e é assim que ela ganha vida. Terceiro, observem os mecanismos de defesa na rotina de vocês por uma semana. Notem quando racionalizam: eu disse que o trânsito me atrasou, mas foi preguiça. Ou quando projetam: achei que ele estava me julgando, mas era eu que estava inseguro. Leiam Totem e Tabu e pensem: minha família reprime o que eu sinto? Imaginem um amigo que projeta raiva em vocês. Anotem e conectem com as ideias de Freud. Isso vai treinar o olhar de vocês para o que acontece na mente, dos outros e de vocês mesmos. Guardem tudo isso num caderno. Sonhos, ideias, reflexões. É o mapa do aprendizado de vocês. Se puderem, leiam A Interpretação dos Sonhos, Totem e Tabu, ou até O Homem e Seus Símbolos, de Jung, que pega o inconsciente por outro ângulo. Pesquisem edições acessíveis. O Projeto Gutenberg tem em inglês, bibliotecas têm em português. Imaginem que vocês acham Ana O. em Estudos sobre a Histeria, de Freud e Breuer, e veem a cura pela fala nascer ali. Isso é ouro, seja para vocês como terapeutas ou como pessoas que querem entender a si mesmas. Vocês começaram esta aula entendendo o contexto da psicanálise, um mundo em transformação, pronto para Freud aparecer. Viram como ele e outros pioneiros abriram a porta do inconsciente, com sonhos, associações livres e casos que chocaram a medicina. Aprenderam os fundamentos: o consciente, o inconsciente, o id, o ego, o superego, as defesas e o impacto disso em tudo, da infância à arte. Agora, com essas práticas, vocês levam isso para a vida. Na aula 2, vamos mergulhar na estrutura e no funcionamento da psique, como Freud dividiu a mente em consciente, pré-consciente e inconsciente, e como o id, ego e superego trabalham juntos ou brigam dentro de vocês. Anotem os sonhos de vocês, tragam dúvidas. Vocês são os protagonistas dessa descoberta. Até lá!